tema de fantasmas, possessões e o sobrenatural sempre gera debates intensos. Algumas pessoas acreditam firmemente nesses fenômenos, enquanto outras descartam completamente, considerando tudo invenção ou ilusão. Hoje vamos falar sobre um caso intrigante de assassinato que permaneceu sem solução por um tempo. Isso até que, de maneira inacreditável, o próprio espírito da vítima começou a se manifestar e ajudou a esclarecer seu próprio homicídio. Essa afirmação, por si só, já desperta curiosidade, mas vamos explorar os detalhes e deixar que você tire suas próprias conclusões. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o caso de Teresita Baza. Agora, antes de começarmos, quero fazer um aviso importante. Este vídeo tem fins informativos e educacionais. Todo o conteúdo apresentado aqui é baseado em pesquisas disponíveis na internet, e meu objetivo é apenas reunir essas informações em um formato acessível para vocês. Além disso, há uma breve menção a assédio sexual. Então, se esse tema for sensível para você, fique à vontade para assistir a outro vídeo do canal. Bom, pessoal, vamos ao caso de hoje. Nosso caso acontece em Chicago, Illinois, na década de 1970, e tem como protagonista Teresita Baza, uma mulher de 48 anos. Teresita nasceu nas Filipinas em 1929 e viveu lá grande parte de sua juventude. Desde muito cedo, ela demonstrava uma paixão incontrolável pela música. Seus pais percebiam o quanto ela se dedicava ao piano, passando horas praticando sempre que tinha oportunidade. O sonho de Teresita sempre foi fazer da música sua profissão. No entanto, conseguir espaço nesse meio nas Filipinas se mostrou extremamente difícil. Na verdade, quase impossível. Durante anos, ela tentou trilhar esse caminho, mas enfrentou muitas barreiras. Determinada a mudar de vida, Teresita tomou uma decisão radical. Nos seus 30 anos, mudou-se para os Estados Unidos, mais precisamente para Chicago, Illinois, em busca de melhores oportunidades. E é a partir dessa nova fase da sua vida que a história toma um rumo completamente inesperado. Estudar em uma universidade e obter qualificações é muitas vezes um caminho essencial para alcançar o emprego dos sonhos. Com esse pensamento, Teresita decidiu investir em sua educação, concluindo um curso superior na área de música. Ela acreditava que, com o diploma em mãos, teria mais facilidade para ingressar no mercado de trabalho e, enfim, construir uma carreira musical. No entanto, a realidade foi bem diferente. Conseguir um emprego na área da música em Chicago se mostrou tão desafiador quanto havia sido nas Filipinas. Sem muitas opções, Teresita acabou aceitando um trabalho em um hospital, algo completamente fora do seu plano inicial. Mas, pouco a pouco, ela foi construindo uma trajetória sólida no setor da saúde. Na década de 1970, já acumulava mais de 10 anos de experiência e havia se tornado uma terapeuta respiratória altamente qualificada. Embora esse não fosse o caminho que ela havia sonhado, Teresita era excelente no que fazia e respeitada por seus colegas. Mesmo assim, sua paixão pela música nunca desapareceu. Determinada a seguir seu sonho, ela decidiu continuar estudando e se matriculou em um programa de doutorado. Sua rotina era extremamente exigente. Durante o dia, trabalhava em longos turnos no hospital. À noite, dedicava-se aos estudos e à produção de sua tese. Além disso, encontrava tempo para compartilhar seu amor pela música, oferecendo aulas gratuitas de piano para crianças da comunidade. Teresita era incansável, sempre buscando evoluir, aprender e ajudar os outros. Seus colegas de trabalho a descreviam como uma mulher dedicada, reservada e gentil. Ela não era do tipo que participava de fofocas ou conversas paralelas. Seu foco estava no trabalho e nos estudos. Era uma pessoa comum, levando uma vida comum. Mas, tragicamente, sua rotina pacífica seria interrompida de forma brutal. Na madrugada de 21 de fevereiro de 1977, um morador do prédio onde Teresita vivia acordou com um cheiro forte de fumaça. Ao olhar pela janela, percebeu que uma densa cortina escura de fumaça saía de um dos apartamentos e, imediatamente, acionou o corpo de bombeiros. Os socorristas chegaram rapidamente e correram até o 15º andar, onde localizaram a origem do incêndio.
A porta do apartamento estava trancada, forçando os bombeiros a arrombá-la. Assim que encontraram o fogo concentrado na sala de estar, com chamas consumindo um colchão no meio do cômodo. Após apagar o incêndio, algo macabro chamou a atenção da equipe. Sob o colchão queimado havia um corpo. Quando os bombeiros removeram os destroços, revelaram o cadáver nu de uma mulher. Uma faca de açougueiro estava cravada em seu peito, sendo imediatamente identificada como a causa da morte. O assassino não apenas a esfaqueou brutalmente, como também deixou a arma do crime no corpo, tentando depois ocultar a cena ao incendiá-la. A vítima foi rapidamente identificada. Era Teresita Baza, de 48 anos. Seu assassinato foi um crime chocante, repleto de violência e mistério. A cena do crime levantou ainda mais questões. Suas roupas estavam empilhadas ao lado do corpo, sugerindo uma possível motivação sexual. Entretanto, a autópsia não encontrou evidências diretas de abuso. Isso não significava necessariamente que a agressão não tivesse ocorrido. Alguns criminosos obtêm satisfação de formas diferentes ou, em certos casos, despem suas vítimas apenas para humilhá-las. Mas a grande pergunta permanecia: quem poderia ter cometido um crime tão brutal? Não havia suspeitos óbvios. Teresita não tinha inimigos, não estava envolvida com drogas, não possuía dívidas e não havia registros de desentendimentos graves em sua vida pessoal. Ela era uma mulher de 48 anos, discreta e trabalhadora. Nada indicava que um fim tão cruel a aguardava. Os investigadores começaram a examinar seu apartamento e perceberam que o local havia sido revirado, levantando a possibilidade de um assalto que deu errado. Mas seria apenas isso? Ou haveria algo mais sombrio por trás do crime? A resposta para esse mistério veio de forma inesperada, através de um testemunho que ninguém poderia prever. Parecia que o autor do crime não tinha realmente a intenção de roubar nada. A polícia não conseguia determinar se algo havia sido levado, pois ainda havia objetos valiosos espalhados pela casa. A televisão, por exemplo, continuava no lugar. E considerando que era 1977, um aparelho de TV ainda era algo de grande valor. O local estava completamente revirado, mas sem sinais claros de que algo importante havia sido levado, o que tornava tudo ainda mais intrigante. Talvez não fosse um assalto que saiu do controle, mas sim alguém procurando por algo específico naquele apartamento. Poderia ser que o assassino estivesse atrás de um item de interesse. Ao examinar a cena do crime, os investigadores encontraram algumas pistas que poderiam ajudá-los a seguir com a investigação. A principal delas era uma anotação feita pela própria Teresita em seu bloco de notas que dizia: comprar ingressos para o teatro para A.S. A polícia não fazia ideia de quem ou o que A.S. representava. Eles questionaram amigos e familiares da vítima, perguntando se alguém conhecia uma pessoa com essas iniciais ou sabia algo sobre esses ingressos. Mas ninguém tinha qualquer informação útil. Isso levantou a hipótese de que A.S. poderia ser o responsável pelo crime. Talvez alguém com quem Teresita planejava se encontrar naquela noite. Além disso, uma amiga de Teresita relatou à polícia que havia conversado com ela no telefone no dia do crime e que a vítima mencionou estar esperando a visita de um homem naquela noite. Não parecia ser um encontro romântico, apenas uma reunião com alguém. Mas essa informação se tornou um detalhe crucial na investigação. A questão era: quem seria esse homem? Poderia ser a pessoa identificada como A.S.? Apesar dessas pistas, a investigação não avançava. Durante 6 meses, o caso permaneceu estagnado, sem novas descobertas ou suspeitos concretos. Foi então que uma colega de trabalho de Teresita, chamada Remy, procurou a polícia. Ela trabalhava no mesmo hospital que a vítima, e as duas eram boas amigas. Desde a morte de Teresita, Remy se sentia profundamente abalada, mas ela afirmou que estava passando por algo muito além do luto comum. Remy contou que desde pouco tempo após a morte de Teresita, vinha tendo sonhos frequentes com ela. No início, não deu muita importância, pois era natural sonhar com alguém que acabara de falecer, principalmente quando se pensa muito nessa pessoa. Mas, conforme o tempo passava, os sonhos não só continuavam, como se tornavam mais intensos. 6 meses depois, os sonhos evoluíram para algo ainda mais assustador.
Remy começou a vivenciar episódios que pareciam verdadeiras possessões. Seu marido, José, também presenciou esses eventos. Em uma das primeiras ocasiões, Remy estava dormindo no sofá da sala quando começou a se mexer e parecer angustiada. José, preocupado, aproximou-se dela e perguntou se estava tudo bem. Foi então que ela começou a murmurar em sua língua nativa, falada tanto por ela quanto por José e Teresita. De repente, Remy parou de murmurar e, com uma voz que não parecia sua, falou em inglês. Doutor, por favor, ajude-me. O homem que me assassinou ainda está livre. José ficou paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Ele sabia que era sua esposa falando, via seus lábios se movendo, mas a voz não era dela. Então ele perguntou, quem é você? A resposta veio de imediato. Eu sou Teresita Baza. José não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele conhecia a história do assassinato da colega de trabalho de sua esposa, mas não tinha informações detalhadas sobre o caso. Ainda assim, continuou fazendo perguntas, tentando compreender melhor o que estava acontecendo. Para seu espanto, a voz afirmou que o assassino de Teresita era um homem chamado Alan Showery. Quando Remy acordou, não se lembrava de nada do que havia acontecido. José tentou questioná-la sobre o episódio, perguntando se ela se recordava de ter dito alguma coisa, mas ela não fazia ideia do que ele estava falando. Os dois ficaram inquietos com o ocorrido, mas tentaram justificar o evento como um pesadelo estranho ou um caso de sonambulismo. No entanto, isso não foi um caso isolado. Algumas semanas depois, um episódio semelhante aconteceu. Dessa vez, Teresita, por meio do corpo de Remy, questionou José diretamente. Por que você não foi à polícia? Ela exigia justiça e queria saber por que ele ainda não havia denunciado seu assassino. José tentou explicar que não tinha provas. Ele não poderia simplesmente seguir até a delegacia e dizer que um espírito havia lhe contado o nome do criminoso. Ele nem sequer sabia quem era Alan Showery. Agora, a dúvida persistia. Aquilo era apenas um delírio causado pelo luto? Ou Teresita realmente estava tentando resolver seu próprio assassinato do além? Teresita afirmou que poderia fornecer provas de que Alan era o responsável por sua morte. Segundo ela, após cometer o crime, ele levou todas as joias que ela usava no momento, incluindo brincos, um colar e um anel, e as deu para sua namorada. Se a polícia conseguisse encontrar essas joias em posse dela, isso serviria como uma evidência concreta de sua culpa. Após essa revelação, quando Remy despertou dessa segunda experiência de transe, conversou com José, e ambos concluíram que era hora de levar essas informações à polícia. No entanto, como esperado, os investigadores não deram muita credibilidade à história sobrenatural. Para eles, o que importava eram provas físicas, e relatos de possessão não se encaixavam nos padrões legais. Mesmo assim, o detetive Joe Stácula, responsável pelo caso, ouviu atentamente o depoimento de José e Remy. Ele percebeu que ambos estavam extremamente convictos do que diziam, o que chamou sua atenção. Quando eles saíram da delegacia, o detetive ficou refletindo sobre o relato. Deveria simplesmente ignorá-lo ou ao menos checar as informações. Como não havia nenhuma outra pista concreta, decidiu investigar. Ao analisarem o nome Alan Showery, os investigadores perceberam que havia algo ali. A primeira conexão era com a nota encontrada no apartamento da vítima, que dizia comprar ingressos para o teatro para AS. Na época, ninguém conseguira identificar quem era AS, mas agora tinham um possível nome ligado àquelas iniciais. Ao consultarem o banco de dados, descobriram que Alan tinha registros criminais anteriores por agressão e roubo, delitos que se alinhavam com o caso de Teresita. A cena do crime indicava que o local havia sido revirado e que joias haviam sido levadas, embora não tivesse sido um assalto completo. Além disso, embora Teresita estivesse despida, não havia indícios de violência sexual, o que tornava o caso ainda mais peculiar. A polícia também constatou que Alan trabalhava no mesmo hospital que Teresita. Eles foram até lá para conversar com funcionários e descobrir se os dois tinham alguma relação. Apesar de não serem próximos, Alan, como técnico do hospital, era conhecido por muitos.
Algumas pessoas relataram que Teresita havia mencionado que ele iria até sua casa para consertar sua televisão. Esse encontro estava programado justamente para a noite do crime. Embora a principal fonte dessas informações fosse uma suposta possessão, os fatos estavam se encaixando. A polícia decidiu então confrontar Alan Showery pessoalmente. Foram até seu apartamento e pediram para entrar, o que ele permitiu sem questionar. No momento, sua namorada também estava presente. Durante a conversa, Alan negou qualquer envolvimento, dizendo que mal conhecia Teresita e que, na noite do crime, estava em casa com sua namorada. Alegou nunca ter estado na casa dela. No entanto, um dos policiais notou que sua namorada usava muitas joias. Considerando que algumas das peças da vítima haviam sido roubadas, aquilo chamou atenção. A abordagem de Alan e sua atitude pareceram suspeitas, e os policiais pediram que ele os acompanhasse até a delegacia para um interrogatório mais detalhado. Lá, o confrontaram com as inconsistências em seu depoimento. Disseram que sabiam que ele deveria ter ido até o apartamento de Teresita para consertar a TV e perguntaram por que ele havia omitido essa informação. Pressionado, Alan finalmente cedeu e admitiu que realmente tinha ido até lá naquela noite. Ele alegou que verificou a TV, mas percebeu que o problema era mais complicado do que imaginava e não poderia consertá-la. Segundo ele, saiu do apartamento rapidamente e foi direto para casa, onde teria ajudado sua namorada com alguns problemas elétricos. No entanto, quando os investigadores pediram para sua namorada confirmar esse álibi, ela demonstrou surpresa e disse que não sabia de problema elétrico algum. Isso desmontou completamente a versão de Alan e fez com que a polícia começasse a considerar a namorada dele como uma possível peça-chave na investigação. Agora, eles precisavam descobrir como poderiam usá-la para esclarecer os fatos e, possivelmente, resolver o caso de uma vez por todas. Os investigadores tiveram uma conversa com a namorada de Alan e disseram a ela: "Estamos realmente desconfiados do seu parceiro, e você nos ajudaria muito se colaborasse conosco." Em seguida, perguntaram se Alan havia lhe presenteado com joias recentemente. Ela confirmou, dizendo que, de fato, ele lhe dera algumas peças em fevereiro como um presente de Natal atrasado. Coincidentemente, fevereiro foi o mês em que o assassinato ocorreu. Diante disso, a polícia pediu que ela levasse todas as suas joias até a delegacia. Explicaram que pretendiam chamar a família de Teresita para examinar os itens e verificar se reconheciam alguma peça como pertencente à vítima. A namorada de Alan atendeu ao pedido, trazendo todas as suas joias. Quando os parentes de Teresita foram chamados para analisá-las, reconheceram imediatamente 3 peças que haviam sido levadas na noite do crime. Essa descoberta forneceu evidências concretas de que Alan Showery havia roubado as joias e posteriormente as dado à namorada. O ato era chocante. Ele retirou os acessórios do corpo sem vida de Teresita. Provavelmente teve que limpá-los do sangue e, sem hesitar, os ofereceu como um presente. Esse comportamento era não apenas cruel, mas extremamente perverso. Com as provas se acumulando contra ele, Alan foi chamado para interrogatório várias vezes. Ele percebeu que estava sob intenso escrutínio e, em determinado momento, acabou cedendo e confessando o assassinato de Teresita Baza. O mais impressionante era que a confissão só foi obtida porque, de certa forma, o próprio espírito da vítima parecia ter guiado as investigações até ali. Embora nem todos acreditem nessa versão sobrenatural, o caso gerou muito debate. Algumas pessoas especulam que Remy sabia mais do que dizia e que talvez tenha inventado a história da possessão como uma forma de repassar informações à polícia sem se comprometer diretamente. Afinal, ela trabalhava no mesmo hospital que Teresita e Alan, então poderia ter ouvido algo ou percebido pistas que a levaram a suspeitar dele. No entanto, o nível de detalhe que ela forneceu, como o fato de Alan ter roubado as joias e presenteado sua namorada, era extremamente específico para ser apenas uma suposição. Independentemente da origem das pistas, a polícia finalmente conseguiu a confissão de Alan, e ele relatou sua versão dos acontecimentos. Segundo ele, seu plano naquela noite era roubar Teresita. Sabia que ela guardava dinheiro em casa e que teria a oportunidade perfeita, pois havia sido chamado para consertar sua TV. Ele estava passando por dificuldades financeiras, inclusive com aluguel atrasado,
e via no crime uma forma de obter dinheiro rapidamente. Entretanto, ao invés de primeiro procurar os objetos de valor, a primeira coisa que fez ao entrar no apartamento foi assassiná-la. Isso indicava que, desde o princípio, ele planejava matá-la. Depois do homicídio, tentou despistar a polícia encenando um crime de natureza sexual. Para isso, rasgou suas roupas, mas não cometeu nenhum abuso. Em seguida, cobriu o corpo com um colchão. Após matá-la, Alan revirou o apartamento em busca de itens valiosos. No entanto, tudo o que conseguiu levar foram $30 em dinheiro e algumas joias. Teresita Baza perdeu a vida por uma quantia insignificante e um presente para a namorada de seu assassino. Essa realidade era revoltante. Alan foi então formalmente acusado do assassinato. Durante a primeira audiência no tribunal, declarou-se culpado, levando todos a crerem que o caso seria rapidamente encerrado com sua sentença. No entanto, em um movimento inesperado, ele decidiu mudar sua declaração para inocente. Esse tipo de reviravolta não é incomum em casos criminais. Muitos réus tentam voltar atrás em suas confissões, apesar das evidências incontestáveis contra eles. Alan tentou essa estratégia, o que levou o caso a julgamento. No entanto, o resultado foi um impasse no júri, prolongando ainda mais o desfecho do crime brutal que chocou a todos. O júri não conseguiu chegar a um consenso porque, convenhamos, essa história é inacreditável, não é? A ideia de que o espírito de uma vítima de assassinato teria possuído uma amiga para revelar à polícia a identidade de seu assassino parece coisa de filme. Imagine estar no júri ouvindo isso. É natural que muitos tenham ficado céticos. Eles analisaram o caso e, sim, havia evidências, mas também existia a possibilidade de tudo ser uma armação incrivelmente elaborada. Afinal, qualquer um poderia dizer que estava possuído e apontar outra pessoa como culpada. Como provar que isso não foi apenas uma maneira engenhosa de incriminar alguém? O primeiro julgamento terminou sem um veredicto, mas um novo julgamento foi marcado e, dessa vez, Alan Showery foi condenado pelo assassinato. Finalmente, ele enfrentaria a sentença. Mas aqui está a parte revoltante. Ele recebeu apenas 14 anos de prisão. Isso já era um absurdo, considerando a brutalidade do crime. E para piorar, sua pena foi reduzida para apenas 4 anos por bom comportamento. 4 anos. É inacreditável pensar que alguém possa tirar a vida de outra pessoa, cumprir uma pena tão curta e simplesmente sair em liberdade. Isso me deixa indignado, como se dizer por favor e obrigado na prisão fosse suficiente para reduzir uma sentença por assassinato. Hoje, Alan Showery já está solto, e sinceramente é difícil aceitar isso. Mas enfim, esse foi o caso de hoje. Um dos mais bizarros que abordamos aqui no canal. Estou muito curioso para ler os comentários de vocês sobre isso. O que acham? Vocês acreditam que a possessão foi real? Ou acham que tudo foi uma grande coincidência? Sua teoria pessoal é que talvez ela estivesse apenas falando durante o sono. Mas, ao mesmo tempo, como ela poderia saber dos detalhes do crime? Como o roubo das joias? É um mistério. O importante é que, de alguma forma, essa informação ajudou a resolver o assassinato de Teresita. E isso é o que realmente importa. Muito obrigado por assistir. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Isso ajuda demais o canal, pois impulsiona o vídeo no algoritmo do YouTube. Também deixe um comentário com sua opinião. E se quiser assistir a outro caso intrigante, tem um vídeo aparecendo na tela agora. Clique nele. Ou, se ainda não é inscrito, clique no ícone no canto inferior direito para se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.